veio para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Nós te adoramos, Jesus, na beleza da sua santidade, Senhor. Assim como os anjos estão te adorando nesse momento, nós queremos levantar a nossa canção de amor ao Senhor. Mais uma vez, todos unidos, numa só fé, um só batismo, mesmo que distantes. O mesmo Espírito que está em mim é o que está no meu irmão que está assistindo isso agora. Eu oro para que o Senhor toque cada vida, Senhor, nesse momento, no nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto
santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Vamos dizer, digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Declaro que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Jesus, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico a ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos
tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Jesus. Um bom domingo a todos e que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Que tempo abençoado esse em que juntos podemos louvar, engrandecer e exaltar o nome daquele que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Deus Santo e Poderoso, eu quero pedir que Tu nos visites agora com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua sabedoria, sobretudo com a Tua graça. Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa agir livre e soberanamente em cada casa, em cada lar, em cada vida, em cada coração, fertilizando a nossa interioridade, o nosso espírito, para que recebamos a Tua palavra e ela se torne em palavra viva e eficaz para o nosso coração, Senhor. Alegra aquele que está triste, consola aquele que está aflito, revigora as forças daquele que está em fraqueza, aumenta a fé daquele que está vivendo um tempo de incredulidade e liberta o oprimido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos esse tempo e esse momento em Tuas mãos, pedindo que o Senhor transforme esse tempo numa grande bênção para cada um de nós, que em Tua presença vamos ouvir com espírito de oração a Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Olha, se você quer fazer sua contribuição, os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais. Faça com generosidade, faça com alegria, porque nós vamos precisar do seu recurso. Deus abençoe a todos os dizimistas e contribuintes que têm viabilizado a obra do Senhor em nossa comunidade. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, no capítulo 32, nos versos de 22 a 31, no tema, no tempo de Deus e no jeito de Deus. Leamos então a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava contra ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó.
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. E assim termina o texto, queridos. Vamos entender o porquê dessa necessária passagem pelo vale de Jaboque. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, de Isaque e Rebeca. E segundo a tradição, o filho primogênito tinha direitos exclusivos. Esaú nasceu primeiro, logo tinha o direito da primogenitura. Com a morte do pai, ele receberia a autoridade da família e ganhava a maior parte da herança. Esse era o chamado direito de primogenitura. Jacó começou a desejar esse direito para ele. E um dia, estava preparando um jantar, quando Esaú chegou cansado da caça, pedindo alguma coisa para comer, porque estava com muita fome. Jacó se aproveitou daquela vulnerabilidade e propôs a troca da primogenitura pela comida desejada. Esaú, que ao que parece não valorizava muito esse direito de primogenitura, porque inclusive racionalizou de que me adianta esse direito se eu estou desfalecendo. Assim foi que ele passou o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó em troca daquele prato saboroso. Isaque, já vivendo seus últimos dias de vida, decidiu consolidar a bênção da primogenitura a Esaú. E como era de costume, pediu que Esaú, que era caçador, caçasse algo para ele comer, com a promessa de que em seguida lhe concederia a bênção. Rebeca escutou a conversa e se aproveitou que Esaú, saiu para caçar, chamou Jacó, o seu predileto, e num conluio com ele, decidiu usurpar a bênção de Esaú, enganando Isaque, que inclusive não enxergava mais. Rebeca pediu que Jacó pegasse 2 cabritinhos do rebanho e ela mesma faria um saboroso guisado, porque ela sabia como Isaque gostava. Fingindo Jacó ser Saul, levou o guisado para o pai, que estranhou a princípio, mas abençoou. Esaú chegou com seu guisado, mas já era tarde demais, sua bênção já tinha sido usurpada pela segunda vez. Isaque ficou confuso e por fim entendeu o que tinha acontecido. E Esaú chorou amargamente e decidiu em seu coração matar o seu irmão Jacó assim que o pai morresse. Rebeca, percebendo o perigo, pediu a Jacó que fugisse para a casa do seu tio Labão e ficasse lá até que o ódio de Esaú passasse. Essa é a história por detrás do texto que acabei de ler para os irmãos. Queridos, a Bíblia usa 2 palavras para a vontade de Deus. Uma é decreto, outra é desejo. A vontade de Deus como decreto se cumpre independentemente da vontade humana. Por exemplo, Jó, capítulo 42, verso 2, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Já a vontade de Deus como um desejo
depende da nossa vontade humana, da nossa escolha, da nossa volição. Por isso que está escrito, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Ou seja, Deus deseja a nossa santificação. Deus deseja que sejamos cheios do seu Espírito, mas isso dependerá, irmãos, de uma deliberação da nossa vontade. Por isso é que Jesus nos ensinou a pedir que Deus faça a sua vontade aqui na terra, ou na nossa vida, ou na nossa comunidade, ou na nossa família, como ela é feita no céu. Queridos, podemos analisar o fato que se deu entre Esaú e Jacó do ponto de vista, então, do decreto de Deus. Independentemente do conluio de Jacó com Rebeca para usurpar a bênção da primogenitura, Deus já havia decretado essa bênção. Na lógica da tradição vigente, Jacó, por ser o mais novo, ter nascido depois, deveria ser servo de Esaú, que nasceu primeiro. Essa seria a lógica. Todavia, Deus inverte essa lógica soberanamente e decreta que Esaú, o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo. Você compreendeu? No Novo Testamento, Paulo interpreta esse fato afirmando que a vontade soberana de Deus não levou em conta o mérito, nem o demérito, nem de um, nem de outro, porque os meninos nem haviam nascido ainda, logo não tinham praticado mal, e Deus já havia estabelecido esse decreto: o mais velho será servo do mais novo, contrariando a tradição. Irmãos, nós da civilização ocidental, que temos uma mente grega, uma mente lógica, por isso temos dificuldade em aceitar aquilo que não bate com a lógica humana. Quem sabe poderíamos objetar, mas isso não é lógico, mas isso não é justo, considerando a cultura vigente. Acontece, irmãos, que em se tratando do decreto de Deus, nossa lógica limitada, condicionada, é relativizada. Ou dito de outra forma, Deus não precisa ficar prestando conta aos seus filhos ou às suas criaturas daquilo que ele faz. Senão ele deixaria de ser Deus, o Deus soberano. É por isso que o Romanos, capítulo 9, verso 20, usando a figura do oleiro do barro, Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre a massa? Irmãos, entendem? São os decretos de Deus que nós precisamos celebrar. Como devemos lidar com essa vontade soberana de Deus que independe da ação humana? Confiando no Senhor, sem perguntas a fazer. Alguém já disse: as coisas que eu não entendo sobre Deus não me preocupa. Me preocupa o que eu entendo, por exemplo, a sua vontade revelada em sua palavra. Como se diz lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu creio que é por isso que o salmista no Salmo 131, verso 1, ele decide não questionar a Deus, não elevar o seu coração, nem os seus olhos, e nem se exercitar em assuntos elevados demais para ele, como ele diz no verso 1. Queridos, há intenções de Deus para nós que antecedem o nosso nascimento. Isso é um decreto.
Parece que Deus tem propósitos e nos chama à existência para que os cumpramos. Por exemplo, a Jeremias Deus disse: eu te conheci, te consagrei como profeta antes da sua gestação e do seu nascimento. Paulo afirma que Deus o separou antes do seu nascimento e o chamou pela sua graça e lhe deu um ministério específico entre os gentios. A João, o anjo diz a Zacarias: Isabel, um menino nascerá de ti, seu nome será João, ele dará muita alegria a vocês, será grande diante do Senhor, não se envolverá com drogas, será cheio do Espírito Santo desde o ventre e converterá muitos judeus ao Senhor. Isso foi dito antes dele ter nascido, irmãos. Isso é um decreto. De Jesus a mesma coisa, o anjo visitou a Maria e disse: você terá um filho, e ele se chamará Jesus, e ele será grande, será filho do Altíssimo, herdará o trono de Davi, reinará sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Por isso, queridos, precisamos ser cuidadosos com a avaliação que fazemos da história, da nossa própria história, da história dos outros, porque muita coisa depende de decisões humanas, mas muitas coisas acontecem, à revelia dessas decisões. E quando eu me submeto aos decretos de Deus para a minha vida, eu faço as pazes com a minha história e digo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Segundo lugar, podemos avaliar o fato que se deu entre Esaú e Jacó do ponto de vista do desejo de Deus. Deus tinha o desejo de que as coisas acontecessem no seu tempo e à sua maneira. Mas como vimos, Jacó, em conluio com a mãe, atalhou esse processo, queimou as etapas e, nesse sentido, maculou a bênção de Deus em sua vida, mentindo, enganando o pai, suscitando um ódio mortal no coração do irmão. Os desejos de Deus devemos obedecer. Rebeca e Jacó, por deliberação da vontade, fizeram o que fizeram e amargaram as consequências por causa dessa decisão equivocada. Agora, a grande questão nessa história é a seguinte, irmãos: como conciliar a bênção de Deus decretada sobre Jacó antes do seu nascimento e o ódio mortal de Esaú e o medo que Jacó carregou vida fora, se a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores ou não traz desgosto? Como conciliar isso? A gente sabe que aquilo que vem de Deus não está associado à confusão, à beligerância, à injustiça, à mentira, à desonestidade, à traição, ao egoísmo. Não, isso não vem de Deus. Porque isso tudo vai acrescentar muitas dores à nossa vida. Fato é que a bênção decretada por Deus sobre Jacó estava maculada. Ou seja, o que Jacó desejava, irmãos, era legítimo. Mas a forma como ele agiu para concretizar o desejo, não. Conquistar uma estabilidade financeira é legítimo, desde que para isso não se negocie princípios, não se faça concessões éticas, não se fira a consciência. Lutar por uma vida, uma qualidade de vida melhor é legítimo, desde que para isso não se busque atalhos. Desejar o desenvolvimento de uma carreira profissional promissora é legítimo, desde que para isso não se prejudique injustamente as pessoas. Aspirar por alguns cargos de liderança é legítimo, desde que para isso não se puxe o tapete dos outros e faça isso de maneira forçada, queimando etapas. Marcar gol numa partida de futebol é legítimo, desde que esse gol não seja de mão. Estou dizendo isso porque um líder religioso um dia declarou que para o Senhor vale até gol de mão.
Queridos, precisamos aprender a esperar a bênção de Deus vir no tempo dele e do jeito dele, sem buscarmos atalhos, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, transgredindo a vontade moral e os desejos de Deus para a nossa vida. Percebam o que aconteceu com Jacó. Uma vez que a bênção de Deus já tinha sido decretada soberanamente sobre a sua vida, Jacó não precisava ter mentido, enganado, carregando por tanto tempo esse estigma de usurpador. E nem Esaú precisava ter sido leviano com seu direito de primogenitura, tendo que carregar por tanto tempo esse ódio mortal contra o irmão, 20 anos. Tanto é assim que o autor de Hebreus considerou sua atitude profana e imoral. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 16 diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, mas tarde demais. Tem muita gente por aí trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. Rebeca, a mãe de ambos, não precisava ter sido cúmplice de Jacó, enganando o filho Esaú, o marido Isaque, amargando por tanto tempo um lar dividido em razão da sua predileção. Ela também queria as coisas no seu tempo e do seu jeito. Um exemplo clássico disso é o de Sara e Abraão, que também não souberam esperar a concretização da promessa de um filho no jeito de Deus e no tempo de Deus. E na tentativa de ajudar Deus, fizeram a opção pelo atalho, a barriga de aluguel. Abraão coabitaria com a serva e geraria Ismael, a base do povo árabe. E depois com Sara, ele geraria Isaque, a base do povo judeu. E você sabe no que isso deu. Sempre que a gente busca o atalho, negocia princípios, transgride a vontade moral de Deus para a nossa vida e buscando fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, nós queimamos etapas e acumulamos pendências no mundo espiritual, e isso se dá muitas vezes em razão da nossa ansiedade, da nossa incredulidade, da nossa rebelião contra Deus. E essas pendências precisam ser resolvidas no vale de Jaboque. Foi o que aconteceu com Jacó, conforme o texto lido no início. E o que é o vale de Jaboque, irmãos? E com isso eu termino minha palavra. O vale de Jaboque é um lugar de encontro com Deus. Eu não sei se isso acontece com você, mas antes de encontros tensos, eu tenho o hábito de ter o meu encontro com Deus. E quando chego lá, as coisas estão mudadas, alteradas, e a vontade de Deus prevalece. Foi isso que aconteceu com Jacó. Vinha ao seu encontro o irmão para realizar aquele juramento de morte. E ele usa algumas estratégias, vai sinalizando em doses homeopáticas a paz, enviando presentes para o irmão, acompanhados de palavras de auto-humilhação. Mas os mensageiros voltam com a informação de que Esaú estava vindo com 400 homens, e ele fica tomado de medo e perturbação, e resolve dividir o povo em dois bandos, com o propósito de salvar pelo menos algum ou um. Parece que nada disso gerou nele segurança e paz. Então ele decide ficar no vale, atravessa seus servos, sua família, seus bens, e fica sozinho no vale. Por quê, irmãos? Porque no vale a gente faz calar a voz das pessoas, a voz da alma, a voz do diabo, para ouvir a voz de Deus. Nesse momento de reflexão e oração, Jacó percebe alguém se aproximando e desencadeia-se uma luta misteriosa com o desconhecido.
Entretanto, no decorrer da luta, Jacó entende que não se trata de um simples mortal, mas de um emissário de Deus. Diz aí o verso 24, que ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. O vale de Jaboque é o lugar do arrependimento, é o lugar da resolução das pendências do mundo espiritual. No seu coração, no coração de Jacó, um medo que já dura 20 anos, porque há 20 anos o seu irmão deseja matá-lo. Jacó precisava pedir perdão a Esaú, Esaú precisava perdoar Jacó, Rebeca precisava ver os filhos conciliados. Vejam a força motivacional que o vale produz, irmãos. Jacó, que no passado mentiu, defraudou, enganou para chegar onde chegou, agora está sozinho, fragilizado, exposto, vulnerável na iminência de um confronto que poderia destruí-lo, bem como toda a sua família e empregados. Quem sabe Jacó, analisando a sua vida, tenha se perguntado: eu não precisava ter me envolvido naquele esquema, não precisava que as coisas fossem do meu jeito, do meu tempo. Eu não precisava ter buscado aquele atalho. Agora a minha caravana corre risco de morte, a minha família também. E eu aqui comido de saudades do meu irmão, da minha mãe que nunca mais vi, trazendo no meu coração o peso de ter enganado o meu pai no final da sua vida. Irmãos, assim que a gente vai para o encontro do Vale de Jaboque. Mas nesse encontro com Deus, o pecado foi confrontado e o caráter foi transformado. Quer dizer, assim que acontece: quanto mais próximos de Deus, da sua santidade, mais conseguiremos enxergar nossas fraquezas, as sombras da nossa alma e as pendências que temos no mundo espiritual. E o quanto de Jacó há em nós. Mas o vale de Jaboque também é o lugar da rendição. Jacó agora está disposto a render sua vontade à vontade de Deus, ou ao desejo de Deus, e aceitar as coisas do jeito de Deus e no tempo de Deus. Agora não era mais por força, nem por violência, nem por engano, nem por direito de primogenitura, era simplesmente pela graça. Jacó, que antes queria proeminência sobre o irmão, agora está disposto a ser considerado servo e a repartir com ele parte dos seus bens. Jacó se torna um homem rendido a Deus. Mas o vale é também o lugar da dependência da graça de Deus. Jacó e o anjo lutaram a noite inteira, e ao final o anjo deslocou a articulação da coxa de Jacó. A partir daí, cada passo que ele desse no futuro haveria de lembrá-lo da sua dependência da graça de Deus, porque ferido na juntura da coxa, Jacó ficou sem apoio, e só o que podia fazer era agarrar-se no anjo. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Queridos, às vezes Deus permite em nossa vida situações tão difíceis que nós precisamos nos agarrar nele como única fonte de poder, se queremos permanecer de pé. Foi assim que aconteceu com Paulo. Ele teve a sua experiência com Deus enquanto orava, pedindo o livramento daquilo que ele chamou de espinho na carne, uma fraqueza, um calcanhar de Aquiles, uma área de vulnerabilidade. Mas o que ele ouve de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele diz: então eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque era o poder de Deus que se aperfeiçoava em sua fraqueza.
Irmãos, num determinado estágio de nossa vida, temos um encontro sem precedentes com Deus, onde Ele deixa uma marca, um sinal da sua soberania e da sua graça em nossa vida. E a partir daí, nossas pretensões se adequam ao plano soberano de Deus para a nossa vida e ficam em consonância com os desejos que Deus tem para nós. Mas o vale também é o lugar da transformação. O anjo do Senhor faz a pergunta que mexe com o seu estigma: qual é o seu nome? Ele responde: Jacó, o usurpador, o enganador. Mas antes de abençoá-lo, o anjo lhe dá o nome de Israel, que significa literalmente em hebraico, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E ali ele foi abençoado. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva, a minha vida foi transformada. Quando o nome de Jacó foi mudado para Israel, as pendências no mundo espiritual foram resolvidas e o seu pedido por segurança foi atendido, porque lá no verso 11 ele pediu: livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura ele não venha e me fira e filha a mãe dos meus filhos e eles. Assim ele sobreviveu, irmãos, para cumprir os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Eu termino trazendo à cena um encontro que muito me emociona, que bem revela o poder de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, sobre uma reconciliação promovida pelo próprio Deus, uma reconciliação que seria impossível acontecer, humanamente falando, mas Deus colocou a sua mão e estabeleceu de uma forma tão linda e poderosa. Lá no verso 1 do mesmo capítulo, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Imagina os irmãos, o temor, o medo, o que será que vai acontecer? E com ele 400 homens, irmãos, imaginem. Então, passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e Josué por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou em terra 7 vezes. Ele vai se aproximando e vai se prostrando, já dando sinal de que era um homem transformado, era um homem rendido, era um homem sob a graça de Deus, era um homem que já não tinha mais pendências no mundo espiritual. Qual o resultado, irmãos? O verso 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Imagine aquele abraço quente, afetivo, amoroso, perdoador. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e beijou, e choraram compulsivamente um no ombro do outro. Isso é a reconciliação que Deus pode fazer, meu querido. Quem sabe Deus esteja falando com você nessa manhã, que está aí com uma pendência, uma rusga, um litígio, que Ele é poderoso o suficiente para promover essa reconciliação, se você quebrantar o seu coração na presença dEle e fizer a parte que lhe cabe fazer. Concluindo, queridos, a vontade de Deus como decreto a gente celebra. E a gente celebra como um mistério. Não temos perguntas a fazer. Agora, a vontade de Deus como desejo, a gente escolhe obedecer. Por exemplo, há promessas condicionais de Deus, cujo cumprimento vai depender da escolha que eu faço. E nós precisamos conjugar os decretos e os desejos de Deus em nossa vida.
Por exemplo, eu não escolho os dons que quero ter. A Bíblia diz que o Espírito distribui conforme lhe apraz, mas eu posso buscá-los, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida. Como os ministérios dependem dos dons, eu também não posso escolhê-los. Isso vai depender dos dons e habilidades que Deus me deu na sua soberania. Mas eu posso decidir fazer a obra de Deus no padrão de excelência, seja qual for o dom que Deus me concedeu. Eu faço essa escolha, porque está dito na Bíblia que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Enfim, a soberania de Deus e o arbítrio humano não são realidades autoexcludentes. Apesar de Deus soberanamente fazer suas escolhas antecipadas, como vimos, o homem também faz as suas escolhas e se torna responsável por elas. Você precisa fazer intercâmbio entre essas duas verdades, essas duas realidades. E termino lembrando que o eixo da tentação de Jesus foi o atalho. Satanás ofereceu a Jesus um atalho, ou seja, bênçãos ilegítimas, desde que Deus ficasse à parte. É pão sem Deus, proeminência sem Deus, reino sem Deus. Tudo que foi oferecido a Jesus por Satanás de forma ilegítima, Deus lhe deu no seu tempo e do seu jeito a Jesus de forma legítima. Irmãos, entendem? Então Jesus, que sabia do plano de Deus para a sua vida, quando tentado por Satanás, não forçou a barra como Jacó, não agiu de forma leviana como Esaú, nem se tornou cúmplice do mal como Rebeca. Mas ele se sujeitou a Deus, ele fez a vontade de Deus, porque conhecia o decreto de Deus para a sua vida. Quem sabe você tem acumulado pendências no mundo espiritual, maculando a bênção de Deus sobre a sua vida, buscando atalhos para aquilo que Deus pode te dar de forma legítima. Se você tem essas pendências acumuladas no mundo espiritual, você também precisa passar por esse vale do encontro com Deus, esse vale do arrependimento, esse vale da rendição, da transformação, do quebrantamento. Que seja assim então com a sua vida hoje, com a vida de cada um de nós, para que nós, como Jacó, saiamos de posse da bênção legítima de Deus para a nossa vida, ainda que tenhamos escolhido uma vereda torta, mas a palavra de Deus diz que se confiarmos nele, dependermos dele, ele tem poder para endireitar a nossa vereda em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, ajuda-nos a conjugar teus decretos e teus desejos em nossa vida. Queremos aprender a celebrar teus decretos, assim como o vaso não questiona o oleiro, e fazer as pazes com a nossa história. Ajuda-nos a discernir e repudiar as ofertas ilegítimas que nos chegam, uma vez que podemos ter suas bênçãos de forma legítima no teu tempo e do seu jeito. Livra-nos dos atalhos que geram pendências no mundo espiritual, e se essas pendências têm se acumulado, leva-nos para o lugar de encontro contigo, para o lugar do arrependimento, para o lugar da rendição, para o lugar da dependência da sua graça, para permanecermos em pé, para o lugar da transformação. E troca o nosso nome, se preciso for, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Um domingo abençoado a todos
e uma semana de vitória em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.